Bom dia, sétimo ano, como vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5, a industrialização brasileira. E na aula passada, a gente viu como nasceu a indústria no Brasil, que antes o nosso país era um país agroexportador, o nosso principal produto de exportação era o café, E aí com as crises que ocorreram, no mundo, o Brasil ele começou a investir mais na industrialização, principalmente aí no período de Getúlio Vargas e do presidente Juscelino Kubitschek, que abriu então as portas para a internacionalização do Parque Industrial Brasileiro, permitindo que indústrias de outros países pudessem entrar no nosso país. Tem uma coisa que eu esqueci de colocar nesse slide de hoje, no livro de vocês, que está no livro de vocês, e como eu não coloquei a ilustração no slide, que eu acabei esquecendo, abram aí na página 57, por favor, pessoal, e vocês vão encontrar um quadro amarelo, um destaquezinho amarelo na página, que bota, que tá escrito lá, Podemos dividir as indústrias em 3 tipos. Aí a gente tem aí, as indústrias de bens de produção, as indústrias de bens de capital e as indústrias de bens de consumo. Então, o que são as indústrias de bens de produção, Também chamada indústria de base. São as chamadas indústrias pesadas, São as que gastam muita energia para transformar matéria-prima para outras indústrias. Um exemplo são as siderúrgicas, que transformam minerais em metais, ou outro exemplo são as petroquímicas, metalúrgicas e as de cimento, que geralmente elas são instaladas próximos aos locais de fornecedores de matéria-prima e elas dependem de uma boa rede de transportes. Então, um exemplo de indústria de bem de produção ou indústria de base. A indústria do aço, do alumínio, das chapas de ferro, de nafta e etc. O que são as indústrias de bens de capital, ou também chamadas de indústrias de equipamentos ou indústrias intermediárias? Ela é o mais importante tipo de indústria, pois ela fornece as máquinas, os equipamentos e as ferramentas e também as autopeças para outras indústrias. Também fornece para os transportes. São exemplos as indústrias de componentes eletrônicos, as de máquinas, as de motores para carros ou aviões e a de material de transporte e outros equipamentos. Então, são exemplos aí das indústrias de bens de capital ou de bens de equipamentos, as indústrias de máquinas, ferramentas, lubrificantes e autopeças. E o último tipo de indústria, que é a indústria de bens de consumo, que também são chamadas de indústrias leves, E são aquelas que produzem diretamente para o mercado consumidor. E são a partir de produtos de bens, provenientes das indústrias de base ou da agricultura. Eles são divididos em 2 tipos, As indústrias de bens de consumo duráveis, que são as que fabricam mercadorias não perecíveis, por exemplo, automóveis, eletrodomésticos e móveis, e as indústrias de bens de consumo não duráveis, que são aquelas que produzem os bens de consumo rápido, e de consumo generalizado, como exemplos alimentos, o vestuário, cigarro, bebida, remédio, ok? Então, nas indústrias de bens de consumo, a gente tem aí exemplos: indústrias de automóveis, eletrodomésticos, vestuários, alimentos. Ela vai ser dividida em bens de consumo duráveis, que são aqueles não perecíveis, e bens de consumo não duráveis, que são os perecíveis, que são são os de consumo rápido. Alimento, roupa, cigarro, bebida, etc, etc, etc. Ok? É importante porque na nossa próxima avaliação da segunda unidade, esses conceitos aí vão cair, tá bom? Na nossa aula ao vivo, depois a gente revisa mais. Então, o tópico que a gente parou na outra aula foi a desconcentração industrial. Então, acompanha aí comigo.
Nos últimos 30 anos, o que tem caracterizado a economia brasileira, e particularmente o setor industrial, são sua desconcentração industrial e a distribuição pelo interior e pelas várias regiões do país. Olha o mapa que vocês têm aí, minha gente. No início, né, a indústria, ela estava mais concentrada aí, ó, no ano de 1969, estava concentrada principalmente na região sul e sudeste, certo? Tinha uma indústria muito tímida aqui no nosso litoral nordestino. Mas olha o que acontece a partir do ano de 1995. A indústria, ela se desconcentra. Ela sai da região sul e sudeste e ela começa a se expandir para a região nordeste, centro-oeste, norte. Veja como os focos de indústria no Brasil, eles cresceram, né? A partir de 1995, né? Nesse mapa, aliás, porque aconteceu antes, né? Então, desde os anos de 1970, tem ocorrido uma relativa desconcentração da atividade industrial da região sudeste, que contava com cerca de 80% do parque industrial nacional e hoje tem menos de 50%. Então, antes era predominante, né, a região sudeste com o parque industrial nacional. Hoje ele tem menos de 50%, né? E essa distribuição das indústrias pelo território brasileiro, ela ocorre tanto no sentido das capitais para o interior, né, de cada estado, quanto no sentido do sudeste para o sul e também o centro-oeste, o norte e o nordeste. A região sul, ela, pela sua proximidade com a Argentina, Uruguai, Paraguai, né, países que junto com o Brasil e a Venezuela, né, antigamente, mas a Venezuela hoje não compõe mais, elas formavam aí o Mercosul, né? Então isso aí aumentou a sua participação para 29%. Portanto, aí o sul e o sudeste, eles são as duas regiões com maior número de empresas e de trabalhadores empregados no Brasil. Dentre os principais motivos para que ocorresse essa desconcentração, em geral, baseados na redução dos custos industriais, estão aí a oferta de mão de obra qualificada fora da região sudeste, no geral com menores salários. Então, para uma indústria, ela sair de uma área assim tão importante, no caso a região sudeste aqui no Brasil, e ela sair e ir para outras regiões, nordeste, centro-oeste, norte, o que vai chamar a atenção é poder encontrar mão de obra qualificada para aquele trabalho e poder ofertar para aquela mão de obra um salário menor e ela aceitar. Aqui no Nordeste, os salários eles são relativamente mais baixos do que os salários pagos na região sul e sudeste do Brasil, né? Isso aí é comprovado, né? Um trabalhador do mesmo ramo aqui na região Nordeste, ele tem um salário mais baixo do que na região sudeste e sul do país. E isso também acaba atraindo, né, a instalação de indústrias e empresas aqui no Nordeste. De uma certa forma, serve como um atrativo para essas indústrias se estabelecerem aqui. Há também os incentivos fiscais ofertados por outros estados e municípios, denominado de guerra fiscal. Então, os estados, né, eles vão oferecer aí vantagens, reduzindo os impostos para que essas empresas se instalem, né, no seu território, para que possa ser beneficiado, né, com a instalação dessa empresa, com a abertura de empregos, né, com o desenvolvimento da região local. Uma série de fatores acompanham a instalação de uma indústria, de uma empresa, né, num estado. Por isso que os estados eles ficam disputando, né, oferecendo mais vantagens fiscais quanto for possível para que essa empresa ela se instale no seu território. O abandono de áreas tradicionais de elevado custo de produção, quanto mais for barato, né, o valor do custo da produção de determinado produto, mais lucro a empresa vai ter, né? Então, por isso que as empresas elas saem dessas regiões tradicionais para ir para outros polos mais menos, né, desenvolvidos assim,
mais pobres, vamos dizer assim, mas que ela encontre uma mão de obra qualificada, com um salário baixo, como eu já venho dizendo, com incentivos fiscais, para que assim elas possam ter menor custo de produção. Uma menor organização sindical dos trabalhadores nas cidades de pequeno e médio porte, o que permite manter baixos salários ou contratação sem registro em carteira de trabalho. Então, geralmente, né, nesses grandes centros urbanos, os sindicatos eles também são fortes e bem desenvolvidos. E se uma empresa ela vem e se instala numa cidade do interior, por exemplo, não vai ter uma força sindical assim tão forte como vai ter nos grandes centros urbanos. E aí ela vai ter menos dor de cabeça, né, nessa questão de contratação e tudo mais, né, apesar de que não é algo correto, né, mas vamos dizer assim, ela vai ser menos fiscalizada. Aí eu trouxe um exemplo, né, que eu gosto de trazer, que vocês já sabem, a Jeep, né, tem exemplo melhor? É uma transnacional, uma mega empresa que se instalou aqui em Goiânia. E como a notinha aí diz, ó, a escolha de Goiânia para abrigar a fábrica da Jeep se deve aí aos incentivos fiscais, a localização próxima do Porto de Suape, o que ajuda no escoamento do produto, né? A abundância de água na região e de ser um território greenfield para que possa pagar salários ainda mais baixos que na fábrica de Betim. Então, tem uma outra fábrica, né, em Betim, na cidade de Betim, e os salários que são pagos lá são muito mais altos do que os salários pagos aqui em Goiânia, né? Quando a Jeep ela se instalou aqui em Goiânia e ela abriu, né, várias vagas de emprego, muitas pessoas simples ali de Goiânia, que muitas vezes trabalhavam até nos mangues, nos manguezais, né? Elas se ofereceram para trabalhar, né? Entregaram lá seus currículos, receberam treinamento. E, minha gente, uma pessoa que trabalhava de catar caranguejo, vamos supor assim, não desqualificando, tá certo? Mas é um exemplo. Um pescador, um catador de mariscos, ele, claro que vai aceitar de bom grado o salário que a empresa lá está oferecendo. Diferente de alguém, por exemplo, no Sudeste, que já era do ramo da indústria, que não vai aceitar que receber um salário mais baixo do que ele receberia lá na sua região. Vocês estão entendendo? Então, esse é um dos motivos também, porque uma grande empresa dessa, ela vem se instalar numa cidade pequena como a de Goiânia, certo? Ela não se instala em São Paulo, ela não se instala até mesmo na área ali do Porto de Suape, que já está mais desenvolvido, certo? São alguns dos motivos, além dos incentivos fiscais que o Estado ofereceu, né? O próximo tópico, a inserção do Brasil na terceira revolução industrial. Então, nos anos de 1990, o setor industrial sofreu um forte abalo com a abertura do país. A economia mundial iniciada no governo de Fernando Collor em 1990. Então, o setor industrial ele se manteve em queda, né, na participação do produto interno bruto, devido aí à redução dos impostos de importação, e isso permitiu que produtos de outros países, produtos estrangeiros, eles entrassem mais barato aqui no Brasil, né? E, consequentemente, aumentou aí o número de desempregados. A princípio, essa abertura econômica ela foi prejudicial, já que ela desacelerou a produção nacional, além de causar falência em várias indústrias, em setores como o têxtil, né, que não conseguiu concorrer com os países asiáticos, dentre eles a China. E dois outros setores também foram atingidos, né, o de informática e o da indústria automobilística, que nesse momento aí concorria com os carros importados do Japão, da Coreia do Sul e da Europa. Olha aí o Fernando Collor, né? Mas aos poucos aí a indústria nacional ela incorporou também avanços tecnológicos, permitiram então que a produção industrial ela se tornasse mais eficiente, além de melhorar também a sua produtividade e ampliar a sua margem de lucro.
as fábricas elas começaram a migrar para o interior em busca de mão de obra barata e também de incentivos fiscais, né, dos estados e dos municípios, distribuindo melhor então as indústrias pelo território. Aí um exemplo, né, de uma indústria automobilística. Então, foi assim, né, que procurando seguir a tendência mundial, né, preocupado com a inserção da terceira revolução industrial aqui no nosso país, o Brasil ele passou a desenvolver os chamados também polos tecnológicos. O que são esses polos tecnológicos, minha gente? São lugares, né, cidades ou bairros de uma cidade em que se instalam instituições de pesquisa ou empresas especializadas em pesquisa e a aplicação da tecnologia de ponta, que permitem aí o desenvolvimento de tecnologias que tragam uma maior produtividade e um maior rendimento. Um exemplo é o Porto Digital, aqui no Recife. O nosso exemplo mais próximo de polo tecnológico é o Porto Digital, ele é o polo tecnológico do Nordeste, certo? Ele já foi aí premiado, né, como uma das empresas mais rentáveis para o Brasil. Sai muitos softwares, né, são desenvolvidos no Porto Digital, né, e outros ramos também aí da tecnologia de informação e comunicação. Nós encerramos aqui o capítulo. Faltava pouquinho para encerrar, por isso que o vídeo não está tão grande. Vocês vão fazer o seguinte, vão responder no livro didático de vocês as páginas aí 62 e 62 até 65, que vai do primeiro quesito até o 8º. Não precisa responder o Enem. Aí esse exercício, né, ele vai falar pra gente, né, voltar o que a gente estudou no primeiro vídeo. Então, se você tiver esquecido, né, ou quiser um apoio além do livro, você pode assistir o vídeo da aula anterior, tá? Para relembrar alguns conceitos e também perguntas da continuação do capítulo de hoje, tá certo? Eu espero que todos tenham entendido. Se não entenderam, podem rever novamente esse vídeo. Mesmo se rever e não entender, vocês não fiquem preocupados, porque na próxima aula, que vai ser online, a gente revê novamente. Vocês podem fazer suas perguntas e aí eu respondo ao vivo para vocês. Eu tô sem telefone, né, minha gente? Eu já coloquei lá no grupo que eu tô usando o celular do meu marido, porque infelizmente eu derrubei o meu numa poça de água e ele não tá funcionando mais, né? Então, por isso que eu não vou poder ficar o dia todo à disposição de vocês para tirar as dúvidas de vocês, né? Como vocês costumam mandar perguntas de tarde, de noite, porque daqui a pouco o meu marido trabalha, né, no segundo turno. Então, à tarde, depois do almoço, ele vai trabalhar e vai levar o celular e eu vou ficar sem o telefone até ele voltar de madrugada. Por isso que eu não digo a vocês que podem mandar suas dúvidas, porque eu não vou ter como tirar, né? Mas não se preocupem, certo? Respondam a tarefinha, porque na próxima semana, ao vivo, a gente tira todas as dúvidas possíveis e ninguém vai sair prejudicado não, tá certo, pessoal? Então, eu espero aí que todo mundo esteja bem, esteja gozando de plena saúde, né? Estejam felizes aí com a família de vocês. E se tiver alguém doente na família de vocês, não fiquem preocupados, não se desesperem, pois Deus, Ele cuida de cada um de nós. E eu tenho certeza que as coisas já estão se acalmando, né? Já estão num passo aí para as coisas voltarem a um novo normal, né? Que é o normal, não sei mesmo se vai voltar, mas pelo menos as coisas que a gente já está se adaptando, né, ao funcionamento, e a gente vai poder voltar para nossa escola, voltar para nossa rotina, né, rever nossos amigos, enfim, voltar
nossa rotina do dia a dia, tá certo? Eu não vejo a hora disso acontecer. Um abraço para vocês, fiquem todos na paz.